Olá, povo de Deus! Nesse dia 8 de julho de 2025, vamos para mais um devocional do dia que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, que está escrito assim na palavra de Deus. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela sua santa palavra. Olha que situação. A Bíblia relata que Pedro, ele tem que ser repreendido pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele estava tendo duplo sentido. Quando ele estava com os gentios, ele agia de uma forma, e quando ele estava com os judeus convertidos, ele agia de outra forma. Quando ele estava com os gentios, ele vivia na graça. E quando ele estava com os judeus convertidos, ele ele pegava e se acomodava aos costumes dos judeus convertidos. Porque por mais que os judeus convertidos já fosse ali, já tivesse recebido ali o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, eles ainda tinham dificuldade ainda de abrir mão das leis. Então eles achavam que eles deviam ainda continuar cumprindo com as leis. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, nessa condição, o apóstolo Paulo vê aquela situação, vê ele agindo de uma maneira da parte de Tiago, depois ele vai para o outro lado, vai se retirando e vai e age novamente de outra forma ali com os judeus convertidos. E aí o que acontece? O apóstolo Paulo vai e repreende Pedro. Por quê? Porque nós não devemos ter duplo sentido. Nós devemos ser pessoas que estudam a palavra de Deus e têm o conhecimento da verdade, para que a gente não venha estar toda hora acreditando naquilo que dizem, naquilo que falam. Nós precisamos ter como base a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser todos os dias o nosso pão diário. Nós devemos estudar a palavra para que nós venhamos obter o conhecimento. O próprio Senhor Jesus falou: vós errais por não examinar as Escrituras. Quando não examinamos as Escrituras, nós ouvimos aquilo que dizem. E muitas vezes aquilo que dizem pode ser uma heresia. E o apóstolo Paulo tem que repreender a Pedro, por quê? Porque ele estava pregando a graça, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Mas Pedro estava agindo, fazendo com que aqueles judeus convertidos ficassem confortáveis com os seus costumes. Ao invés dele ensinar aqueles judeus convertidos: olha, vocês estão livres, vocês não precisam mais se circuncidar, vocês estão livres, vocês agora estão pela graça. Ele ia lá e concordava com aqueles costumes. Mas, ouvinte da palavra do dia, do devocional do dia, hoje o Senhor está nos orientando na sua santa palavra. Nós não devemos ter duplo sentido. Nós não devemos ter dúvida da forma que nós servimos a Deus. E como nós fazemos para não ter dúvida? Estudando a palavra de Deus. Estudando afinco, não é de vez em quando. Para que nós venhamos sempre conhecer a verdade, para que a verdade continue nos libertando. Amém? Que Deus abençoe teu dia. Eu quero orar por você neste momento. Fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esta pessoa, Senhor, neste momento venha a ser tocada por ti. Eu peço, Senhor amado, que o Senhor abra a cada dia os olhos espirituais, para que esta pessoa, Senhor amado, venha a cada dia, Senhor, ó Deus querido, receber de ti, Senhor,
a palavra que liberta, a palavra que transforma. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te dou graças. Amém? Que Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse devocional. Tem muitas pessoas que precisam ouvir e você é um missionário online. Aqui é a pastora Maria Paiva. Tenha um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus.